Fala galera do segundo ano, tudo bem com vocês? Vamos para nossa aula 4 dessa semana. E galerinha, essa aula hoje é só revisão para avaliação mensal da semana que vem, tudo bem? Eu coloquei aqui, aula 4, revisão. E aqui eu vou resolver para vocês aqueles 6 exercícios que eu disponibilizei ontem, tá? Lá na plataforma para vocês fazerem, né? Disponibilizei as questões com o gabarito, mas aí agora eu vou mandar a resolução, tá bom? Então, acompanha comigo aí, Número 1. Quando havia exatamente 20 quartos vagos em um hotel, chegaram 10 hóspedes. O número de maneiras diferentes com que esses hóspedes poderiam ser distribuídos nos quartos, de modo que cada quarto seja ocupado por um único hóspede é. As alternativas estão já com a formulazinha do arranjo, então ele quer que a gente use arranjo aí. Lembrando, galera, que a matéria da nossa avaliação mensal vão ser somente os conteúdos das nossas videoaulas, tá? Então eu vou estar cobrando aí fatorial, arranjo, tá? O que a gente trabalhou aqui, beleza? Mas se alguma questão você se sentir confortável também de fazer lá pelo princípio fundamental, manda brasa, né? Que eu falei que ele é universal. Então, você pode escolher, tá bom? Pessoal, nesse caso aqui, eu posso usar arranjo. Lembra que eu falei que o arranjo ele é sempre para questões onde não tem repetição? Aonde que não tem repetição aqui? Quando ele deixa claro que vai ser ocupado por um único hóspede, né? Então, cada um no seu quarto, eu posso usar arranjo. Aí o arranjo é aquela formulazinha que vem com A. Aí o primeiro número aqui é o total que você tem para arranjar. E o que vem depois da vírgula são as maneiras que você precisa arranjar aquele grupo. Então, nós temos, 20 quartos vagos no total. E eu preciso arranjar esses 20 quartos para os 10 hóspedes, certo? Então, meu arranjo aí vai ser de 20, 10 a 10. Como ele quer só a fórmula, a alternativa correta será a letra D, ok? Galera, questão número 2, vocês perceberam que a 1 era uma questão bem simples, só para a gente trabalhar mesmo a ideia de arranjo. Agora, a questão número 2 da UFMG aí, já é uma equação para a gente desenvolver mesmo aquelas regrinhas que eu passei para vocês, né? De como abrir o arranjo, trabalhar direitinho. Então, olha só, ele trouxe essa equação e aí ele pede para a gente marcar, né? Se essa equação, qual a quantidade de raízes que ela tem. Então, a gente precisa resolver primeiro, tá bom? Olha só, gente, lembra que a fórmula do arranjo é o quê? É o primeiro fatorial sobre o primeiro menos o segundo fatorial, ok? Mais, agora aqui, o primeiro fatorial sobre o primeiro menos o segundo fatorial. Então, gente, pensa comigo. N mais 1 menos 2 vai dar o quê? N menos 1, certo? Igual a 18. Pronto. Joguei na fórmula do arranjo. Aí eu caio naquela aula que eu dei a dica para vocês que quando eu tenho essa situação, eu preciso, mais, né? Então eu preciso resolver independente. E como é que a gente abre isso aqui? A gente abre o fatorial até chegar no número menor. Então, olha, vamos trabalhar só com essa primeira parte. N é como se fosse N mais 0, estão lembrados? E N menos 2. Esse é menor, né? Menos 2 é menor do que 0. Então, a gente vai abrir esse aqui até chegar aonde? No menos 2 para poder cortar. Então, eu faço assim, N menos 1, N menos 2. Como eu vou parar aqui, fatorial nele. E não mexo com o de baixo. Para que segundo ano? Para eu poder cortar. Certo? Mesma coisa eu vou fazer com o segundo. Mais 1 menos 1. Esse é menor. Então, a gente vai abrir esse até chegar nesse. Tudo bem?
Ó, n mais 1 vezes n mais 0 vezes n menos 1. Parou. E repetiu o de baixo, ó, para poder cortar, certo? Tudo isso igual a 18. Pessoal, se você passar limpo agora, o que sobrou, olha, fica mais fácil para você enxergar. Vou colocar o n primeiro, tá? Igual a 18. Gente, olha, eu vou até pegar uma cor diferente aqui para poder mostrar para vocês. Isso é uma equação, tudo bem? Se você quiser, e eu acho que vocês vão querer, porque vocês vão enxergar melhor, ó, faz a distributiva aqui, tá? Porque aí você vai conseguir resolver a sua equação bonitinha, ó. Vou fazer aqui, tá? N vezes n, n ao quadrado, vezes, vai dar menos n. Mais n ao quadrado mais n igual a 18. Gente, mas n, isso, né? Eu posso cortar esses dois, não posso, na verdade? E aí, ó, n ao quadrado mais n ao quadrado, 2n ao quadrado igual a 18. N ao quadrado é igual a 9. N é igual, aí a gente passa mais ou menos raiz de 9, mais ou menos 3, certo? Aí, pessoal, por que essa questão é interessante? Primeiro, né, pelo desenrolado fatorial e segundo, pelas alternativas. Olha o que ele perguntou. A letra A falava o seguinte, essa equação possui infinitas raízes distintas? Não, eu consegui resolver. Possui duas raízes distintas? Aí o aluno corre e marca a letra B. Se ele lembrar, né, da questão do mais ou menos, porque tem duas raízes aqui. E aí a letra C tá assim, possui uma única raiz. E a letra D não possui raiz. Pessoal, quem é desatento nesse caso vai levar melhor, porque o aluno desatento ele vai esquecer do menos. E aí ele vai correr e vai marcar qual a alternativa? A C, uma única raiz. E às vezes o atento que lembrou disso aqui marca B. Mas a resposta correta, galerinha, é a letra C. Mas resolvendo desse jeito. Qual que é a explicação aqui? Lembra que no dia que eu dei essa aula, eu falei que esse N aqui, ó, ele é sempre natural? Ele começa no zero, né? E vai crescendo. Então, a gente nunca vai encontrar um número negativo aqui. Eu nunca vou arranjar, por exemplo, menos 20 de 4 a 4. Não vai existir isso, tá? Então, esse valor aqui e esse valor, eles são sempre positivos. O N e o P da fórmula são sempre positivos. Então, aqui, na verdade, o valor negativo, ele não serve, tá? Portanto, pela condição de existência, o nosso N deve ser igual a 3 e a equação possui apenas uma raiz real. Beleza? Exercício número 3, também trabalhando com a fórmula de arranjo, tá? Eu preciso resolver essa equação aqui. E aí, para ficar mais fácil, gente, eu coloquei a fórmula do arranjo aqui que eu tinha passado para vocês, tá? Ó, arranjo de N, PAP, N fatorial, N menos P fatorial. Tudo bem? Então, lembrando que aqui, ó, é o N e aqui é o P, tá? Então, primeiro passo, aplicar a fórmula. Vamos fazer aqui, ó, N fatorial, N menos 2 fatorial. Igual, o 9 é um número inteiro, a gente repete e aplica a fórmula aqui, ó. N fatorial, N menos 1 fatorial. Certinho? E agora, pessoal, aquele lance lá do fatorial que eu passei para vocês. Abrir o número aqui até chegar no menor, tá? Então, ó, o que eu posso fazer? O menor é o menos 2, porque aqui é 0. Então, a gente faz, ó, N menos 1, N menos 2. Parou.
parou para poder cortar, ok? Ó, vou cortar tudo assim, né? Igual, o 9 a gente repete, e aqui mesma coisa, ó, aqui é 0, aqui é menos 1, então vamos abrir esse aqui até chegar no menos 1, para poder cortar, tá certo? Ó, parou, pôs o fatorial, cortou. Agora, vamos passar limpo, porque a visualização fica melhor, tá? Então, a gente vai colocar, ó, N, colocando do lado de cá, hein, galera, ó, que multiplica N menos 1, igual a 9 vezes N, certo? Gente, nesse caso aqui, como é uma equação e isso aqui é um produto, se eu quiser, eu posso cortar o N, fica mais fácil, né? E aí eu tenho que N menos 1 é igual a 9, logo N é igual a 10. O objetivo de resolver a equação não é achar o valor da letra, a letra no caso aqui é o N, então está resolvido. Beleza? Exercício número 4 diz o seguinte, ó. Quantos são os números compreendidos entre 2.000 e 3.000 formados por algarismos distintos escolhidos entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tá? Então eu coloquei aqui, ó, de 1 a 9 nesse intervalo, de 2.000 a 3.000. Então, pessoal, nesse caso, eu não vou resolver pelo princípio multiplicativo, somente por arranjo, tá? Que foi o tema da nossa, né? No caso, foi o tema das nossas videoaulas, a gente tem que seguir isso aí, beleza? Ó, de 2.000 a 3.000, nós temos, só para vocês poderem analisar, 4 dígitos, certo? Então, no caso, se fosse o princípio multiplicativo, seriam 4 tracinhos. E aí, pensa comigo, de 2.000 a 3.000, esse número só pode começar com o dígito 2, certo? Então, aqui, a gente só tem essa possibilidade, então a gente vai amarrar esse dígito. Aí, pensa comigo, de 1 a 9, eu tenho um total de 9 algarismos. O número 2 está amarrado aqui, então sobra o quê? 8. Sobram 8 algarismos para eu poder colocar em quantas casas? Em 3. Então, usando a fórmula de arranjo, o que eu vou fazer? Eu vou arranjar os 8 algarismos que sobraram, certo? Porque esse aqui eu estou tirando em 3 acomodações. Então, eu faço 8 arranjado de 3 a 3. Beleza? E aí, jogando na fórmula, eu tenho 8 fatorial sobre 8 menos 3 fatorial, que é 5. E aí, para resolver, a gente faz, né? Ó, 8, 7, 6, 5. Parou para poder cortar. A gente corta aqui e faz essa conta aqui que eu já fiz, pessoal, e vai dar 336, ok? Show de bola, então. Galerinha, exercício número 5 da lista aí. Olha, diz o seguinte, 5 homens e uma mulher pretendem utilizar um banco de 5 lugares. De quantas maneiras diferentes podem sentar-se nunca ficando em pé a mulher? Então, gente, olha só. Nós temos 5 lugares, mas temos 6 pessoas. E é claro que quem vai sobrar e ficar em pé é um homem, né? Aí, nesse caso, a gente tem que pensar o seguinte. A mulher, ela vai sempre se sentar, ok? Mas o homem, ó, esses 5 homens aqui, eles vão ter 4 disponibilidades de lugares para poder escolher. Então, vamos pensar primeiro na mulher, vou até colocar de cor diferente aqui para poder marcar. Olha só, a mulher sou eu posso sentar aqui, mas eu posso sentar, eu vou colocar até o ou para chamar a atenção, mas se eu quiser eu posso sentar aqui, ou eu posso sentar aqui, ou eu posso sentar aqui, ou eu posso sentar aqui, certo?
Então aqui, a princípio, assim, tranquilo, só contar, ó. Quantas disposições eu tenho para eu sentar? 5, né? Eu posso sentar aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Então eu tenho 5 possibilidades de assento para mulher, né? Não precisa fazer arranjo, não precisa fazer nada. Agora, o homem, eu tenho que pensar o seguinte, olha só. Se eu, mulher, sentar aqui, o homem não pode sentar, certo? E aí sobram quantos lugares disponíveis? Apenas 4, para um total de quantos homens? De 5. E o mesmo acontece se porventura eu assentar aqui, aí o homem não pode aqui, mas ó, ele continua com 4 disponibilidades. Então ele pode, no caso, ó, vamos supor, o Enzo, aí eu pego, por exemplo, ó, o Enzo, o Igor, aí se o Enzo sentar aqui, aí o Igor tem que sentar aqui, né? Então eu preciso arranjar esses meninos de maneiras diferentes, que é claro, o Igor não vai querer sentar no colo do Enzo, né? Não dá. Então, brincadeira, tá, gente? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou arranjar, ó, eu vou arranjar os 5 homens nos 4 lugares disponíveis, beleza? E aí, vou resolver, olha só, aplicando a fórmula 5 fatorial, 5 menos 4 fatorial, né? Vai dar 1. Aí vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, vezes 1 não precisa mais, né? Porque vai cortar aqui. Aí vai ficar, ó, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 6, 120. Isso aqui, ó, são as possibilidades dos homens. Vezes 5, que foram as possibilidades das mulheres, vai dar aqui 600, beleza? Que é o resultado correto. Exercício número 6, ó, com os algarismos 0, 1, 2, 4 e 5, sem os repetir, quantos números compreendidos entre 200 e 1000 podemos formar? Se é sem repetir, eu posso usar arranjo, tá? E eu vou usar aqui pra gente poder fixar um pouquinho, ok? Pessoal, primeira coisa, ó, bem parecido com o que eu fiz anteriormente. 200 até o 1000, esse número tem que ter 3 dígitos, tá? E aí, pensa comigo, ele pode começar, ó, das possibilidades que eu tenho aqui, com 2, ou ele pode começar com 4, ou ele pode começar com 5, né? Porque ele vai estar na casa do 200, do 400, do 500, beleza? Então tá, se a gente fosse fazer pelo princípio multiplicativo, então eu colocaria aqui 3 possibilidades, certo? Só que a gente vai fazer por arranjo. Então vamos pensar, esses 3 números estão presos aqui, ok? Então, ó, quantas possibilidades sobra para eu poder trocar? Só 2, né? Para eu preencher aqui. E aí vamos pensar, um número que entrou aqui, ele não pode entrar aqui. Então, qual é o total de dígitos que eu tenho? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 dígitos, certo? Então, pensa comigo, 5 dígitos, um tá preso aqui, sobra para mim, ó, 4 dígitos para poder arranjar. Arranjar de quantos modos? De 2 a 2, certinho? Aí vai ficar aqui o seguinte, ó, arranjo de 4, 2 a 2, usando a fórmula 4 fatorial, 4 menos 2 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2, ó, vou parar no 2 para poder cortar. Então, 4 vezes 3 é igual a 12, certo? Só que essa não é a resposta final, por quê? Porque, lembra, ó, para eu arranjar 4 de 2 maneiras, eu prendi 1, no caso aqui o número 2. Mas eu poderia também prender o 4 ou eu poderia prender
O 5. Então, eu preciso multiplicar esse resultado final por 3, que vai me dar um total de 36 possibilidades. Tudo bem? Pessoal, exercícios assim, eu tenho certeza que vocês vão se sentir muito mais confortáveis e fazer pelo princípio da contagem. Pode fazer isso, inclusive, na nossa avaliação, tá? O arranjo, gente, ele é apenas uma outra maneira de se fazer exercícios sem repetição. Eu falei isso na videoaula, tá? Mas aí aqui eu aproveitei, né, pra gente poder treinar um pouquinho e para apresentar para vocês também esse tipo de resolução. Tá bom? Então, pessoal, a matéria da nossa prova é basicamente o que fizemos aqui. Refaça os exercícios, reveja as videoaulas, que eu tenho certeza que vocês vão fazer uma excelente avaliação. Pessoal, beijo grande. Na próxima semana, quando retomarmos as postagens, aí a gente já começa na apostila 2, tá ok? Beijo grande para vocês, até a próxima.